Muito bem, vamos então começando esse nosso encontro de hoje, dizendo que o universo é de incertezas e probabilidades, mas tem possibilidade. São infinitas possibilidades. O universo está transbordando de possibilidades. Quando você escolhe uma, ela se torna imediatamente uma probabilidade. Mas para que você obtenha resultados, para que você obtenha as respostas que procura, para que esta probabilidade possa trazer para você as respostas que você procura, é preciso trabalhar. Você tem que entrar em ação, colocar energia, força, coragem, tem que trabalhar para que esta probabilidade venha se transformar. Como a gente está sempre conversando aqui, é preciso que haja as transformações. A probabilidade, então, vai se transformando numa série de outras coisas, como elétrons, nêutrons, prótons, quarks e assim por diante, até concretizar-se naquilo que você deseja, na resposta que você quer, no resultado que você quer. Então, para se obter respostas para as suas dúvidas, traumas, tabus, preconceitos, ciúme, inveja, ódio, raiva, enfim, para que haja resultados, você tem que trabalhar, tem que entrar em ação e agir, colocando trabalho. É assim que se consegue resultados com a nova onda de informação da mecânica quântica. Mas antes, boa tarde pessoal, muito boa tarde a todos. Vamos falar da novidade, vamos falar desta nova onda de informação da mecânica quântica que está chegando agora com a física. É a física quântica e suas ferramentas, dentre elas a ressonância harmônica, que fala sobre como funcionam as coisas, sobre como expandir a consciência, sobre como alcançar a evolução espiritual. Está tudo definido nesta nova onda de informação da mecânica quântica que chega trazendo a expansão da consciência, transferindo as informações sobre tudo que você quer, sobre a nova onda de informação da mecânica quântica, sobre as transformações, sobre as possibilidades, porque tudo que existe no universo é feito de possibilidades. São infinitas possibilidades, como a gente tem falado aqui. O professor Amit Goswami vai dizer que tudo é possibilidade. Todas as coisas, todos os objetos são possibilidades, mas a consciência escolhe, a consciência administra, a consciência é que está administrando todas as possibilidades. E você, como consciência, escolhe, você vai escolhendo o que você quer, o que você deseja. Então, escolhe, antes de tudo, uma possibilidade quântico-holográfica, e esta possibilidade vai se transformando e vai virando outras coisas, vai na direção do que você deseja, do que você quer. Tudo isso passa pela consciência, e a consciência atua, a consciência permeia a toda a realidade, ela está atuando em tudo por tudo, inclusive no sistema de crenças, e trabalha com as crenças, não é? Nós estamos falando da consciência egóica, porque quando você está no sistema de crenças, você está na consciência egóica. E a maior parte das nossas crenças, as crenças mais básicas, mais fundamentais, são construídas na infância, até os 7 anos de idade. Mas todas essas informações, todas estas crenças a nós transmitidas são lá do passado, são de uma fase na qual não existia ainda esta nova onda de informação da mecânica quântica.
E isso faz com que você tenha crenças limitantes. A maioria das crenças são crenças negativas, são crenças limitantes, não passam de interpretação da verdade com base no ponto de vista dos nossos antepassados, né? Então, essas crenças são, na maior parte, crenças limitantes, crenças negativas. E à medida que você vai se aprofundando nesta nova onda de informação da mecânica quântica, você vai se livrando das crenças limitantes. É tudo que você precisa para obter resultados com a nova onda de informação da mecânica quântica. Tudo que você precisa é se livrar das crenças negativas. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, né? Tentando restinho de tarde, início da noite. Mais uma vez, estou aqui para ganhar novos conhecimentos e interagir no grupo. Sejam todos bem-vindos, gente. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão na escuta, aqueles que vão participar, chegando aí em viva voz. Boa noite, Wellington. Boa noite para todos que vêm se aproximando. É uma alegria muito grande estar novamente aqui para ganhar novos conhecimentos. É um ótimo tema. Debaixo dos viés da mecânica quântica, o universo ele é feito de incertezas e, ao mesmo tempo, cheio de probabilidades. Muitas das vezes, as coisas que vêm no conta-fluxo vêm no mundo da incerteza. E aquelas também, do bem também, que a gente colapsou e inconsciente ou conscientemente. Mas para que tudo isso aconteça no fluxo das coisas para o bem da matéria aqui no mundo, é como o Wellington falou, temos que trabalhar por força, coragem, determinação, dedicação e muito estudo para a gente conseguir, né, se livrar dos medos, das incertezas, das dúvidas, dos preconceitos, tabus, autossabotagem. E, e é isso aí, gente. É indo, né, nesta direção e procurando, né, mais conhecimento, mais esclarecimentos também, que a gente possa conseguir tudo que a gente almeja, indo no fluxo com o Todo-Poderoso, que aí está no universo como todo, de formas inconsciente e consciente, no mundo das incertezas também. O universo é cheio de probabilidades e possibilidades. Esta nova onda de informação que está chegando é um presente dos deuses, porque é um conhecimento com a linguagem clara, simples e gratuita. Quem precisa e quer estudar mecânica quântica, basta ter um sinal de internet. Se a pessoa tem acesso à internet, ela pode ser um co-criador consciente através da expansão da consciência. E este conhecimento que nós hoje temos em mão, ele é maravilhoso, porque ele fala da qualidade dos nossos sentimentos, porque existem muitas condições humanas que precisam ser resolvidas para que conseguimos ser um co-criador e um co-criador de coisas positivas. Então nós temos que fazer uma limpeza no ambiente onde moramos, no quarto que dormimos, no quintal da nossa casa, no porão, no sótão, para ver que nós não estamos acumulando coisas que não têm mais utilidade, para ver que nós não estamos armazenando energia ali sem necessidade. Porque a energia ela tem de fluir para fazer a limpeza dos nossos sentimentos, daquelas tábuas de valores que carregamos desde a infância. Nós também temos de ter o desapego. Eu acredito, se nós
estivermos num ambiente saudável, limpo, organizado, ouvindo e assistindo bons programas, tendo boa fonte de informação, tendo bom sentimento, boas atitudes, fica mais fácil superar as crenças limitantes. Porque muita gente fala, pensar positivo é fácil, mas eu não consigo realizar. Mas para realizar, para sermos um co-criador, nós temos uma série de superação. Não basta acreditar, não basta a teoria, tem de ter ação, tem de ter foco, tem de ter objetivo, tem de estar na frequência positiva, tem de sentir que já é real e você e o universo é um. Então, Idalice, tornar-se um co-criador consciente é tudo que a gente quer, é tudo que você quer, é tudo que eu quero, é tudo que as pessoas que estão nesta nova onda de informação estão querendo. Mas é como você falou, tem antes que fazer a limpeza. E essa metáfora do sótão e das coisas que estão amontoadas e que já não tem mais serventia para você é muito boa. Então, temos que fazer a limpeza primeiro. Temos que reconhecer que é preciso primeiro limpar e que essas coisas que já não servem mais são comparadas como crenças, né? Crenças negativas, crenças limitantes que você joga fora, que tem que jogar fora. Aprender primeiro a jogar fora. Como se joga fora, como fazer para jogar fora, porque não é tão simples assim como limpar o sótão, não é tão simples como você pegar e fazer uma faxina em casa e jogar fora tudo que não presta, né? Então, implica num entendimento mais profundo, implica em crenças. E a mecânica quântica vai dizer das crenças limitantes, das crenças negativas que estão acumuladas já há muito tempo. Isso já vem de muito tempo, isso já vem de séculos e veteranas eras no sistema de crenças de cada um de nós. Mas é só agora, com esta nova onda de informação da mecânica quântica, que a gente começa a entender, começa a reconhecer que tem crenças limitantes que precisam jogar fora. Elas têm que ser jogadas no lixo. E enquanto isso não acontece, a gente tem sempre dificuldades para a obtenção de resultados no que se refere a essas coisas de dúvida, medo, traumas, tabus, preconceito. A gente tem dúvidas também sobre como obter resultados positivos de alegria, amor, alegria, felicidade, gratidão. Por isso, tem que se aprofundar um pouco mais nesta nova onda de informação para poder se livrar das crenças limitantes. Creio eu que quando a gente tiver mais desapego pelas coisas, como as coisas que a gente não usa mais, limpar a casa, como a Idalice falou, limpar, retirar as coisas que não estão servindo mais, até mesmo pintar, mudar a cor da parede para outra cor, ou pôr tudo na mesma cor, mas fazer coisas diferentes, a gente não vai, a gente não consegue ainda, devido a esses apegos às coisas, o apego começando pela faxina interna, a faxina externa, que é dentro da nossa casa, da casa do eu e da nossa própria casa. Isso é muito importante, que se depois dessa limpeza feita, desse desapego, né, que vem a iluminação. E uma pessoa iluminada, ela conquista, ela realiza, mas primeiro tem que desapegar, é uma ação. E esse desapego é uma das características da iluminação,
que já é um avanço gigantesco quando a pessoa chega nesse ponto do desapego, no qual o ego para de se agarrar nas ideias, coisas, pessoas e situações. O primeiro passo é muito importante, como desapego, é o agir. Primeiramente solta tudo e então começa a agir, a fazer. Por isso que existe a mandala revolucionária do campo quântico. Aí as coisas começam a fluir. E só desta forma, desse desapego das coisas, das pessoas, das ideias, das situações que nos envolvem, é que conseguiremos atingir esse grau de iluminação e de ação, e de probabilidade e possibilidades. Muito legal, Idalice, isso que você está dizendo, porque tudo, na minha opinião, assim, se resume exatamente nessa palavrinha que você falou aí, sentimento. Então, o sentimento que você emana, é claro, e antes disso teve o pensamento, né? Por isso que é tão importante a gente vigiar os nossos pensamentos, vigiar. E, gente, eu já comentei aqui, a gente já falou sobre isso, nós temos em média 70 mil pensamentos por dia. E desses 70 mil, aproximadamente 60 a 70% são iguais aos do dia anterior, que eram iguais ao do dia anterior, entende? E infelizmente a maioria deles nocivos. São sentimentos, são pensamentos, aliás, que não vão fazer a gente ir para o próximo nível, pelo contrário, fazem com que a gente fique estagnado. E quando a gente está estagnado, a gente vai para trás, a gente sabe disso, né? Você está indo para trás, você está indo para frente na sua evolução. Então, vigiar muito, como diz a Bíblia, né? Vigiar muito, vigiar e orar os nossos pensamentos, para de verdade ter uma qualidade desses sentimentos, que é o que no final das contas vai fazer a diferença em todo o processo de cocriação. Ei, Maria, boa noite, tudo bem? Isso, exatamente, isso tem muita relação com o que eu falei no outro áudio. Uma das coisas, já que todos os dias a gente tem essa sequência imensa de pensamentos e boa parte deles é lixo, é esse processo de limpeza aí que tem que acontecer com a casa mental. A casa mental. Analisar, porque às vezes eu falo muito isso, né, até mesmo com os meus clientes, que a gente fica muito naquela história, deixa a vida me levar. Então, todo mundo acha normal muitas coisas que estão acontecendo e às vezes a pessoa tá lá limpando a casa, tá lá fazendo caminhada e tá lá no pensamento, sempre pensando, pensando, pensando e muitas vezes coisas ruins, remoendo, né, coisas que aconteceram ou imaginando o que pode acontecer no futuro. Mas a primeira coisa, quando vier um pensamento, esse é o processo de educação, né? Quando vier um pensamento, analisar se esse pensamento é construtivo, se vai trazer um benefício naquele momento e, claro, posterior também. Trazer para a consciência, não ficar simplesmente no automático, é limpar essa casa mental mesmo. Olha só, gente, nós já falamos bastante da limpeza. Vamos agora falar de como colapsar as coisas. Vamos ver aqui o colapso da função de onda. Realmente, nossos pensamentos têm que ser vigiados. Como Darlene falou, nós pensamos muito durante o dia, 70 mil pensamentos por dia, e a maioria são nocivos. E eu chego até a comentar que quando eu não estou pensando, é até bom. A mente fica mais apurada, ajuda muito no sono, porque nossos pensamentos, quando eles vêm assim, é como se fosse uma bomba no nosso cérebro. E aí, quando eles são negativos, aí acaba interferindo nas nossas ações e no nosso sentimento puro, no sentimento mais apurado. E muitos até falam que o pensamento foi feito para lapidar o pensador. Mas, se for levar pelo lado positivo, lapida em questões positivas
em realizações. Agora, o outro lado negativo vai tudo no contrafluxo. Aí a mente fica conturbada, nada dá certo. A pessoa que pensa muito negativo, ela não consegue realizar, não consegue nem dormir direito. É por isso que existem as pessoas que cometem desatinos devido à carga dos pensamentos negativos que entra no cérebro. E aí nós temos que vigiar mesmo nossos pensamentos que tão errados são. Quer dizer, mais de 90% deles a gente tem que descartar, tem que jogar fora. Como diz o Hélio Couto, falar cancelado, cancelado, cancelado. Cancelar aquela parte do pensamento ruim para ativar o pensamento bom, o próximo que vier. Verdade, Zusa. Nossa, minha mãe fala muito isso. Mente vazia, oficina do diabo, exatamente. Então, assim, mas fazer esse crivo, a gente precisa fazer um crivo, porque se a gente simplesmente pensar, simplesmente você pensar que é natural, pensar sobre estudo, todas as questões, porque as pessoas falam assim, não, minha mente, eu penso para resolver, eu penso, tem sempre as justificativas, né? Só que aquela história que a gente bate muito na tecla, o nosso cérebro não sabe a diferença de real e imaginário. Todas as vezes que você pensa em algo que te fez mal, o seu corpo vai entender que aquilo está acontecendo novamente e você vai ter o resultado fisiológico daquilo novamente. A ansiedade, o coração dispara, né? Você fica muitas vezes possesso, e aí a sua vibração vai lá embaixo e fica nesse ciclo. Então as pessoas ficam muito nisso. Ah, mas eu penso positivo. Eu sempre falo muito que esse processo todo não tem a ver com pensar positivo. O pensar positivo é só uma parcela. Mas se por acaso você não vigia, é exatamente como fala a Bíblia, gente, vigiar e orar. Se você não vigia o que passa pela sua cabeça, aí vem isso que a Idalice falou, acho que Maria também. Se você não vigia o que você vê, né, o que você, a televisão, aí vem outras coisas. O que sai pela sua boca, isso tudo, gente, é o que vai fazer diferença mesmo. Então, vigiar sempre, sempre alerta, como diz o outro, né? E esse é um processo complexo, pelo mundo que a gente vive, por todos os desafios que a gente passa todos os dias, internos e externos. A gente sabe que a gente vive num momento crucial do planeta Terra, onde realmente as forças trevosas, elas estão muito fortes, porque elas realmente, elas pegaram exatamente pelo cérebro. Eles têm uma legião gigantesca de pessoas que não são do mal, mas que defendem o mal, como a gente está vendo hoje, porque eles conseguiram trabalhar essa questão do consciente e do inconsciente. Gente, orar muito, de verdade, porque essa forma de trabalhar o consciente e inconsciente, ela realmente faz toda a diferença e infelizmente o mal usa muito para isso. Eu acredito que a maioria de nós sabemos que a expansão da consciência, o desenvolvimento do raciocínio, a evolução espiritual é uma escolha e a individualidade de cada um. Cada um escolhe. Mas sentimos também que é difícil seguir sozinha. Sozinho, sozinha, ninguém consegue. Nós sempre precisamos de ajuda. E eu encontrei essa ajuda aqui no grupo. Tem pessoas que eu não conheço pessoalmente. Eu acho que eu só conheço o João e o Wellington. O restante que aparece sempre, aparece de vez em quando, só conheço virtualmente. Mas são pessoas que já fazem parte da minha família, do meu dia a dia. Porque todos nós precisamos de ajuda para ter sucesso, para que evoluímos, para que os nossos desejos sejam realizados. E eu encontrei essa ajuda aqui no grupo quântico. Aqui, às vezes não dá para mim ouvir, participar na hora. Durante a semana eu ouço de novo, reflito com o que está acontecendo no meu dia a dia e tento colocar em observação
onde que eu posso ser melhor? Porque optar ser melhor é fácil, mas ninguém consegue chegar no topo sozinho. Alguém que vai escalar uma montanha teve muitas pessoas para ajudar a chegar no topo. A vitória foi individual, mas teve um coletivo atrás disso tudo. E aqui no grupo quântico, eu encontro essa ajuda, encontro este suporte. E eu fico muito feliz por estar participando e gratidão a todos que estão aí me escutando. Como diz a Elaine Orives, né? A primeira coisa, como vocês bem falaram aí, é o processo de limpeza. Você entender realmente por que você tem aquele sentimento. E isso não é de uma hora para outra, não são só 21 dias, até mesmo a própria Elaine fala isso, né, que são 21 dias, mas não, definitivamente não. Não tem nenhum estudo científico que prove que são 21 dias. Então, muitas vezes essa limpeza, gente, ó, e vai meses, quiçá anos. Mas depois que você consegue limpar essas crenças, primeira coisa você precisa mapear suas crenças limitantes, né? O pensamento de escassez, de não valia, de que você é menor, né? Aquela história, aquele monte de coisa que a gente conhece, que todo homem trai, por aí vai. Que você não consegue ganhar dinheiro sem esforço, sem se matar. Então, são muitas crenças que precisam ser limpas. Depois disso, aí que entra, ou talvez em determinada fase pode ser feito de forma concomitante, acredito que sim, você reprogramar, né? Então, aí para reprogramar é muito importante a questão das frases afirmativas, né? Eu gosto muito, tenho estudado Barra de Axis, tenho gostado bastante, viu, gente? Estou gostando muito. Então, assim, a questão de você afirmar, levando em conta que quem manda é você, então, afirmar mesmo o quanto que você é bonita, o quanto que você é linda, o quanto que você é maravilhosa, o quanto que você é rica, o quanto que você é poderosa, o quanto que você é merecedora, né, das coisas que você deseja. Então, essa reprogramação, para mim, o primeiro ponto é esse, porque o nosso cérebro, ele aprende por repetição. É por isso que bate muito na tecla, eu bato muito nessa tecla. Realmente a gente não precisa. Quando a gente vai fazer alguma coisa, alguma mudança na nossa vida, não adianta fazer uma, duas, três, às vezes 20 vezes. Você tem que fazer várias vezes. Na realidade, no meu nicho de trabalho, é um desafio constante. As pessoas, eu trabalho com bem-estar e emagrecimento e as pessoas querem um resultado para ontem. Elas ficam, às vezes, 15 dias frequentando a academia, não teve resultado, para. E daí um pouquinho fala, eu fiz de um tudo. E em relação à mudança de outros hábitos. E não é assim, para o nosso cérebro realmente fazer uma nova conexão de neurônio, que ela seja ativa, a gente precisa realmente repetição. São dois. Nosso cérebro aprende de duas formas: repetição e através de um grande impacto, né? Tanto que todo mundo aqui lembra com certeza de momentos importantes, sim, que tinham um emocional muito forte envolvido e às vezes são coisas bobas que você lembra, mas tinha alguma emoção muito importante envolvida, não relacionada àquele caso, mas naquele momento, né? Então, repetir, né, a mudança, por isso que a mudança que quer que aconteça. Uma outra forma de fazer reprogramação é você não fazer como Tomé, fazer o inverso, porque Tomé fala ver para crer, e você tem que ser para crer, para ver. Isso eu tenho, é algo que eu tenho trabalhado e estou tendo muita paciência comigo, porque eu sei, eu sou lotada de crenças limitantes, lotada, lotada, e é algo que eu tenho procurado trabalhar, né, de ser. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa muito bem sucedida, eu já tenho que me ver como essa pessoa muito bem sucedida. Eu não posso duvidar. Aí que vem a questão, Wellington. Quando a gente começa a duvidar, aí atrapalha o colapso de função de onda. Ou então, quando você insiste demais, dependendo da forma como você faz, aí vem o tal do efeito Zenão. Gente, é algo realmente complexo. Mas é trabalhar, é o conhecimento. Tudo começa com isso aqui que a gente está fazendo, de conhecer, conhecer, conhecer. Né? A gente brinca que é o chá que a gente tem que tomar todos os dias. Eu acho que eu já falei isso aqui para você. O único chá de verdade que funciona muito. Tem vários chás que funcionam, mas esse mais. Chá, que é conhecimento, habilidade e ação. É, eu chego até a falar
que assim como a gente tem que comer, alimentar, escovar os dentes, trabalhar, descansar, divertir também, assim é o processo da limpeza nas nossas vidas. Assim como a gente tem o dever de fazer nossa higiene, alimentar direitinho, cuidar da saúde, dormir bem, fazer uma caminhada, não é diferente com a limpeza espiritual, com a limpeza na nossa vida. É como eu falo, a limpeza é como se fosse uma oração. Ela é constante, como a Darlene disse, é um movimento constante. Assim como o universo, ele se movimenta, faz os seus movimentos em torno de nós, assim somos nós também. Devemos praticar essa limpeza no dia a dia, sem cessar, constantemente, que às vezes a pessoa quer o resultado para breve, mas faz um mês, 2 meses, 3 meses e para, descansa. E aí o resultado não vem, às vezes é negativo. Pode que venha o resultado e pode que não venha, que é um trabalho constante. É igual o estudo da mecânica quântica e suas ferramentas, tem que ser constante para a gente alinhar-se, para a gente se viver uma vida melhor aqui, com mais qualidade, com mais entendimento e esclarecimentos. É por isso que muitas das vezes o colapso da função de ondas, ele vem às vezes no contrafluxo, é por isso, porque às vezes necessitamos de uma limpeza mais interna, de modificar nossos hábitos, estudar mais, fazer uma faxina mental, uma faxina na nossa casa, até mesmo na nossa casa. Porque muitas das vezes, coisas que acumulamos na nossa vida, não só os bens materiais, mas as mágoas, a, o ódio, o rancor, o sistema de crenças e entre outras coisas, eles nos impedem para alcançar metas, melhor dizendo, alcançar o fluxo da vida, alcançar o fluxo da expansão da consciência, da nova visão de mundo. E é isso aí é que atrapalha. Muitas das vezes o colapso da função de ondas, para ele vir no fluxo, é devido isso tudo aí que Darlene mencionou, o Wellington e Dalice, são os nossos sistemas de crenças, nossos lixos que guardamos, lixos internos, os externos da nossa casa, que eu mencionei, a mágoa, o ódio, a falta de perdão, de compaixão e mesmo falta de esclarecimentos, de conhecimentos. Isso aí tem que ser jogado fora e para nós alcançarmos a expansão da consciência, visão de mundo, para tudo ir no fluxo e não no contra-fluxo. Sempre falo que o momento que o mundo está passando, o planeta está doente, é nessas horas que a gente tem que se agarrar mesmo. Se agarrar lendo um bom livro, vendo os estudos da mecânica quântica, conhecendo suas causas e efeitos, que tudo parece que está normal, mas não está normal. Tem alguma coisa errada que colapsamos esta situação que está influenciando o mundo, no mundo da inconsciência. De um modo, sim, nós atraímos isso aí para nós. Esta onda dessa pandemia, melhor dizendo. Aí parece que está tudo normal, que muitos falam assim, deixa a vida me levar, e não vão esquentar a cabeça com isso não, tanto faz a água correr para baixo, como para cima, e tá tudo certo. Não, a gente tem que se posicionar, ou é não, não, ou é sim, sim, é assim que eu vejo as coisas. A gente tem que batalhar esse eu interior e o eu exterior, o mundo interior e o mundo exterior, para a gente enxergar melhor essa situação que está acontecendo no mundo, com a qual a maioria colapsou,
tudo no contrafluxo, no mundo da inconsciência, devido à falta de informação, devido à falta de conhecimento, que o povo sofre e padece por falta de conhecimento. Conhecimento é riqueza, conhecimento é poder, conhecimento é tudo. Exatamente, Susan. A gente tem uma questão importante. Eu lembro que na minha infância, adolescência, tinha muito aquela história assim: você tem que entender, você não pode simplesmente ficar repetindo como papagaio, você não pode decorar. Mas depois eu percebi que na realidade o ideal para a gente entender mesmo, né, e estudar e fazer com que aquilo se fixe, né, no nosso inconsciente, você tem que ter os dois, entende? Você tem que entender o processo e mesmo se você entender o processo, você esquece, se por um acaso você não repetir insistentemente. Então, Darlene, ao que tudo indica, você trabalha com emagrecimento e bem-estar de academia. E academia implica nas repetições, assim como o colapso da função de onda, quer dizer, repetir e fazer repetidamente as coisas, você está fazendo o colapso. Porque para obter resultados com esta nova onda de informação, a gente tem que entender que quando você está trabalhando, você está buscando o colapso, você quer colapsar um resultado, você quer fazer o colapso da função de onda para aquele tipo de ação e para obter resultados com aquela repetição, né? Mas é como você está dizendo, as pessoas sem esta nova onda de informação da mecânica quântica, acabam perdendo a paciência, interrompe aquilo e daí as coisas, vamos dizer aqui, desta forma, a vaca vai para o brejo. É, isso mesmo, já vi esse termo também. Ou você age, ou você reage. O reagir, ele é muito mais rápido, porque a nossa mente inconsciente, né, a mente emocional, ela é muito mais rápida para solucionar tudo. E assim, aquela história, né? Quando você está diante de um desafio, de um perigo, a gente precisa realmente de tudo que está ali no automático, que está no inconsciente, para a gente resolver aquilo rápido, né? Imagina você escuta uma freada e aí atrás de você, a tendência de você ir para a esquerda, para a direita é muito rápido, né? Imagina se você tiver que pensar, peraí, de onde que tá vindo? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Aí já foi. Então, a reação, ela é muito bem-vinda também nas situações de emergência. A grande questão que a gente usa o tempo inteiro para as coisas básicas da vida, né? É por aí mesmo, Ayrton, exatamente. Só corrigindo, eu sou mentora em bem-estar e emagrecimento, não em academia. É no geral, né? A gente orienta também para ir para academia, mas não é a raiz, né? Não é só isso, mas isso acontece demais, precisa muito repetir. Seja os exercícios, como você muito bem falou, seja as tarefas, coisas simples. Por exemplo, a pessoa tem um hábito de chegar em casa depois do trabalho e já se jogar no sofá para assistir Netflix e come diante do sofá. Isso é um péssimo hábito, mas extremamente comum aqui no Brasil, né? Ou então pior, a pessoa assiste o Jornal Nacional. Isso é o normal, para o cérebro dela aquele é o padrão. Para a pessoa conseguir tirar esse padrão, primeiro ela tem que ter consciência que aquilo traz um prejuízo e ela precisa mudar algum gatilho que faz ter esse comportamento. Primeiro é a consciência, segundo, verificar como que vai mudar isso. Por exemplo, ao invés de ir para casa e ir para academia, você já quebra completamente isso, né? Ao invés de sentar em frente ao sofá, já vai direto, não sei, para fazer atividade física em casa, eu não sei, algo precisa ser feito e como você disse, repetidamente para se criar um novo padrão para sobrepor ao padrão inadequado. O colapso da função de onda é quando você faz uma escolha acreditando que você já sendo atendido e a sua escolha foi realizada. Você escolhe, emana para o universo, a onda de energia está o tempo todo vagando
esperando o que você escolheu para se realizar. Só que não podemos ter dúvida que já conseguimos, porque a dúvida atrasa a realização. Você tem que escolher, emanar e liberar. O colapso é para tudo, Idalice. Tudo que você faz, todos os resultados que você tem, é porque já aconteceu o colapso. Você quer colapsar, você quer um resultado, você antes precisa trabalhar para que aquilo venha se concretizar no seu dia a dia. Então, aí é o colapso. O colapso funciona desta forma. O professor Hélio Couto vai dizer que o colapso é quando você faz uma escolha, né? E aí ele ainda coloca um adendo ainda e diz o seguinte, 12% consciente e 88% inconsciente, mas que para que o colapso aconteça, você tem que estar envolvida nos 100% daquilo que você é. Você tem que se envolver de corpo e alma para poder trabalhar isso e insistir repetidamente, sem desistir das ações, entrar em ação, colocar força, coragem, energia e para que haja o colapso. E o colapso é como a gente tem conversado aqui, passa por diversas etapas, mas você vai seguindo, não pode desistir. Mas as pessoas desistem, as pessoas, sobretudo as pessoas que não têm esta nova onda de informação da mecânica quântica, desistem com muita facilidade e daí os resultados negativos que obtém, porque quando desiste, vão para as crenças limitantes, se envolvem nas crenças limitantes. E as crenças limitantes são coisas lá da zona de conforto, né? Mas na zona de conforto, você não vai fazer o colapso. O colapso tem que acontecer com ação, com energia, com trabalho. Então, é assim que acontece o colapso para tudo. Todas as coisas são colapsadas, né? Tudo o que existe é porque de alguma forma, foi colapsada. Mas se o vivente não tiver uma grande observação, ele não sai da zona de conforto. Ele tá achando que é natural sofrer, igual tem várias crenças limitantes, uma delas é assim, Deus não castiga, ele permite. Aí eu custei absorver essa permissão. Ele permite que você faça as escolhas consciente ou inconsciente. Que o Deus que existe dentro de mim, ele permite sim que eu erro, ele permite que eu acerto, ele permite que eu prospere, ele permite que eu viva no fluxo da gratidão, da alegria, do bem-estar, do já deu certo, tente de novo. Tudo é permissão, mas não um Deus imensurável que está lá em cima dando ordem. Um Deus, uma centelha divina que está dentro de mim. E quando o despertar desta centelha, sabemos como sair do caos. Correto, nós somos co-criadores, usamos às vezes as nossas escolhas inconscientemente erradas. E os resultados, positivo ou negativo, vai aparecer. Mas o que nos impede de termos resultados satisfatórios do que almejamos? A nossa vida é feita de escolhas. Assim é o colapso da função de ondas. Se fizermos uma boa escolha, vamos ter os frutos de acordo com a escolha que eu fiz. Se eu fizer uma escolha ruim, vou colher os frutos, que são as consequências, daquilo que eu escolhi. E assim prossegue o curso da vida, assim prossegue as transformações, ações e reações
do universo. De acordo com nossa escolha, é que colhemos o que plantamos. Mas para que o sujeito possa reconhecer em si esse grande poder de observação, ele precisa desta nova onda de informação da mecânica quântica. Isso é que é o mais gratificante. Isso é que faz toda a diferença, porque é só quando a gente alcança esta nova onda de informação é que a gente reconhece isso, a gente entende que tem este poder de observação, que a gente é um co-criador, que a gente tem um papel na criação das coisas, né? E isso é novo, isso é novidade, né? E é a partir daí que você também reconhece essa questão da permissão que você está colocando, Idalice. Então, esse poder, esta permissão que você tem por quê? Por causa das possibilidades. O todo, quando se manifestou pela primeira vez, o fez através das possibilidades. Então, o universo está transbordando de possibilidades. E você escolhe, com o seu poder de observação, você faz a escolha. Então, esta é a coisa da permissão. Você tem permissão, porque o todo já agiu de modo tal que você pudesse ter permissão para escolher, fazer escolhas. Então, as escolhas acontecem por causa das infinitas possibilidades. E, desta forma, a gente começa a entender as coisas da mecânica quântica. E isso é muito gratificante. Bom, o que nos impede de ter os resultados satisfatórios no que se refere aos nossos desejos, no que se refere às coisas que almejamos? Bom, essa resposta pode ser variada, tem diversas formas, jeitos e maneiras para, dentro da mecânica quântica, para a gente lidar com esta questão. Mas o principal responsável pelos desacertos, acertos e desacertos é o ego. O ego é que causa todo transtorno, toda dificuldade em obter resultados e também toda a facilidade. De um lado, você tem a facilidade para se obter os resultados que deseja. E de outro lado, dependendo da vibração e da frequência, você tem os resultados negativos. Então, isso tudo tem a ver com o ego. As leis fundamentais que regem o universo são evidenciadas pela mecânica quântica. Entendido isso, todas as portas se abrem. Caso contrário, não. As portas se abrem desde que a gente pratique a mecânica quântica. Estuda o conhecimento da mecânica quântica, que a consciência permeia toda a realidade, que é a essência última do universo. Aí basta ler, estudar, para livrar das ideias, né? Da autossabotagem, sistema de crenças limitantes e entre outras coisas que eu não me lembro de mencionar dentro dos conceitos da mecânica quântica. É necessário que a gente deixar um pouco o ego de lado para entender como funciona todo, como funciona o universo como um todo e como funciona as leis da manifestação e atração. Só assim conseguiremos dar expansão à nossa consciência, tendo uma nova visão de mundo, pelos conhecimentos que aí estão, através da mecânica quântica
e suas ferramentas. Se você gostou desta abordagem, então dê o like, dê o joinha, para que a gente possa fazer mais disso para você.